Olá, eu sou a professora Débora Martins e hoje vamos começar a estudar os conteúdos do segundo bimestre. Abram a apostila de vocês do módulo 6, capítulo 16, aqui ó, certo? Então vamos começar com o estudo da velocidade das reações químicas, né? Ou estudo da cinética química. Nos faz lembrar de algumas situações cotidianas, né? Como aí o amadurecimento de uma fruta, né? A queima de um pedaço de papel, a ferrugem que aparece em um portão, às vezes o portão da nossa casa, nos pés das cadeiras de metal ou na lataria dos carros, não é mesmo? Então, para associarmos a cinética química às reações envolvidas nessas situações, vamos ver o exemplo de algumas combustões, né? Aí temos aí um pedaço de lenha que queima em horas, uma vela de aniversário que queima em minutos, uma porção aí de gasolina que queima de forma tão rápida que chega a ser explosiva, né? Chega a ser perigosa. Então, com isso, é possível determinar a velocidade de todas essas reações e estabelecer uma relação com o conceito matemático visto lá na cinemática, lá na física, certo? No caso da química, esse cálculo está associado ao consumo e à informação de substâncias em função do tempo decorrido, certo? Como é que isso acontece, né? Hoje vamos estudar aqui a velocidade média de uma reação, certo? Abram a apostila de vocês na página 7. Aqui, ó. Abram a apostila de vocês na página 7. A velocidade média de uma reação, certo? Vou ler esse primeiro parágrafo aqui só pra gente dar assim um gatilho aqui no que a gente vai ver hoje, certo? A velocidade média de uma reação química. Na física, o estudo da cinemática é assim definido. Se um corpo vai de um ponto A até um ponto B, o valor da variação de espaço entre A e B, dividido pela variação do tempo para percorrer essa distância, nos fornece a velocidade escalar média desse corpo, certo? Então, na física, né, para a física, a velocidade média é quando um corpo A, né, em cima desse corpo A é exercido um tipo de força e esse corpo A ele vai se deslocando. E esse deslocamento aqui é chamado de trajetória, certo? E esse deslocamento, essa trajetória que o corpo A fez até chegar aqui no ponto B, se chama deslocamento. E para ele se deslocar daqui desse ponto A até o B, ele precisou de um tempo, não é mesmo? Ele precisou de tempo de sair daqui do ponto A até o ponto B. Então, na física, a velocidade média aqui nada mais é do que a variação da sua posição ou seu deslocamento dividido pela variação do tempo gasto, né, do tempo que foi gasto para fazer esse deslocamento, certo? Mas trazendo aqui para nossa química, na química se quer medir as variações das quantidades de reagentes, ou seja, os reagentes em uma reação química eles são consumidos e produtos. Em uma reação química, os produtos eles são formados, certo? Que ocorrem em determinada reação química, certo? E essa reação química, além dela consumir, né, os seus reagentes, ao consumo dos reagentes e a produção dos produtos, nessa reação que acontece, as reações químicas, para elas acontecerem, elas acontecem em um certo espaço de tempo, não é mesmo? Correto? Então, vamos aqui, ó, peguem o livro de vocês,
Vamos ver aqui o exemplo do livro, que está no livro de vocês, cálculo da velocidade de uma reação química, certo? Aqui ele coloca uma figurinha, aqui, certo? E essa figurinha nada mais é a representação da produção de gás hidrogênio, que inclusive o gás hidrogênio é um gás altamente inflamável, altamente perigosíssimo, certo? A partir de uma reação de um metal com ácido em um experimento fácil de ser realizado em laboratório, certo? Nesse exemplo, eles usaram 4 gramas de magnésio, certo? Granulado. Esse magnésio é um metal granulado, certo? E ácido clorídrico com concentração de 0,01 mol por litro, certo? Então, virando a página aqui, na página 8, certo? Aqui ele diz aqui, os dados obtidos nas condições normais de temperatura e pressão, ou seja, nas CNTP, do volume coletado de gás hidrogênio em função do tempo, ou seja, é a formação do gás hidrogênio, do gás coletado, certo? Estão representados na tabela abaixo. Então, ele coloca aqui na tabelinha, ele coloca direitinho aqui, ó, na tabelinha, certo? Aqui, ó, aqui na primeira coluna é o tempo medido em minutos, certo? E aqui na outra coluna, o volume do gás hidrogênio coletado, que é dado em ml, certo? Então, aqui no tempo, ele variou esse tempo de 0 a 10 minutos, certo? E durante cada segundo desse, ó, a cada 1 minuto, a cada minuto, a cada 1 minuto, a cada 2, 3, 4, 5 minutos, houve a variação do volume do gás hidrogênio, certo? Houve a variação do gás hidrogênio. Só aqui a gente observando, ó, do tempo de 0 a 5 minutos, a gente observa que a variação foi grande, né? De 0 a 5 minutos, a variação foi muito grande. De 0 pulou para 15, já pulou para 15. De 15 já pulou para 27. E de 27 já pulou para 26. Então, a variação entre 0 e 5 foi muito grande, né? Foi muito grande. E de 5 até 10, a variação foi pequena. Não é mesmo? Então, o consumo foi menor, certo? Então, ó, daqui de 5 até 10, a variação foi, ó, de 57 para 62, de 62 para 66, de 66 para 69, 69 para 71. A variação foi pequena, certo? Então, todas essas observações, quando vocês se depararem com uma tabela, vocês têm que observar e identificar todas essas informações, certo? Que aí é muito importante para a resolução dos problemas, correto? Então, continuando aí. Com base na tabela apresentada, como poderíamos calcular a velocidade? A velocidade de formação de gás hidrogênio de 0 a 5 minutos e de 5 a 10 minutos. Como que a gente calcula aí, né, a velocidade, né, de formação de gás hidrogênio entre 0 e 5 minutos e entre 5 e 10 minutos, certo? Aqui ele colocou, ó, vamos lá. Ele colocou velocidade, esse V aqui, gente, é de velocidade. Velocidade do gás hidrogênio, certo? É igual, um detalhe, esse traçozinho aqui, ó, significa módulo, certo? Por que módulo? Para que serve o módulo? Em algumas reações químicas, os produtos, eles são maiores
os produtos eles podem ser maiores, se tornando muito positivos, ou eles podem ser menores, se tornando negativos, ou seja, com valores negativos. Então, o módulo ele não considera o sinal, nem de mais nem de menos. Ele não considera, certo? Então, toda vez que formos calcular a velocidade, né, de formação de uma determinada substância, a gente calcula em módulo, ou seja, a gente não leva em conta os sinais, certo? Então, ele colocou aqui. Aqui, primeiramente, vamos calcular a velocidade, né, entre 0 e 5 minutos, certo? Aqui ele colocou velocidade final menos velocidade inicial dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Essa é a fórmula para calcular a velocidade de formação do gás hidrogênio. Olhando aqui para a tabela, né? A minha velocidade final, o meu volume final aqui é 51. Menos o meu volume inicial, que é quanto? 0. Tudo isso aqui dividido aqui, ó, pelo tempo final, que é 5, menos o tempo inicial, que é 0. Fazendo isso aqui dá 51 dividido por 5, que dá quanto aqui? Dá 10,2, o quê? ml por minuto. ml por minuto, certo? Porque o volume aqui do hidrogênio não está em ml e o tempo não está em minutos, então logo aqui, ó, o meu volume aqui, a minha variação de volume, ela tem que se dar em ml por minuto. E isso no intervalo entre 0 e 5 minutos, certo? Mas e no intervalo entre 5 e 10 minutos? No caso aqui, entre 0 e 5 minutos. Mas aí no intervalo entre 5 e 10 minutos, como é que eu faço? Vou fazer da seguinte forma. Vou olhar aqui na tabela, né? Aqui, ó, volume de gás hidrogênio é igual módulo, volume final. Qual é o meu volume final? É 71 menos o meu volume inicial, que é 51, certo? Dividido pelo meu tempo final, que é 10, né? Menos o meu tempo inicial, que é 5, que está aqui na minha tabelinha. Tudo isso vai dar quanto? Vai dar 4 ml por minuto, certo? Tudo isso vai dar 4 ml por minuto. Então, essa foi a variação de volume entre 0 e 5 minutos e essa foi a variação de volume entre 5 e 10 minutos, certo? Se vocês observarem, o volume, ele não foi constante, ó. Não foi um volume constante, foi um volume variado de gás hidrogênio, não é mesmo? Por isso, houve a necessidade de se calcular o volume médio aí, né, de 0 a 5 minutos e de 5 minutos a 10 minutos, correto? Certo? Então, essa foi a primeira parte, né, da explicação desse conteúdo. A segunda parte eu vou explicar no próximo vídeo, né, segunda parte dessa aula, ok?